Bom dia, Lênio, tudo bem? Bom dia, tudo bem. E queria começar, Lênio, com a gente conversando justamente sobre a grande questão de hoje, né? Hoje a gente teve a operação da Polícia Federal versando sobre os investimentos do Master e tivemos a prisão do cunhado, do Daniel Vorcaro, etc. Esse é um escândalo de proporções muito grandes, né? Porque tem relação com o governo federal, tem gente que diz que tem relação com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Queria saber se você tem uma avaliação sobre o caso Master. O áudio. O áudio caiu. Opa, não estamos te ouvindo, Lênio. E agora? Agora sim. Agora sim? Perfeito. Esse caso, obviamente, ele é um caso político. Ele não é só um caso jurídico, ele é um caso político. E, mais do que político, ele é politizado, né? Porque ele é uma espécie assim de escora para desgastar o Supremo Tribunal. O caso Master tem que ser apurado. O caso Master levanta uma série de questões sobre o próprio sistema financeiro, a questão da regulação. As pessoas que não gostam da regulação, como Tarcísio, por exemplo, se vê que, ou Milei, essas pessoas, o sistema tem que ser extremamente regulado. Aliás, o Brasil, em 2008, vocês vão lembrar, o Brasil exatamente não entrou, aqui foi, como disse o Lula na época, uma marolinha, porque o sistema bancário brasileiro tinha mecanismos regulatórios que impediu aquele subprime e outras coisas. E me corrija aí se não é isso aí. Então, o que salvou o Brasil foi a regulação. Então, de novo, agora, se há um problema, você tem o limite de 250. Consegue me ouvir? Sim, agora sim. Você está dentro da lei. Agora, se isso gera um problema sistêmico, isso não é um problema, inclusive, para advogados responderem. Esse é um problema da institucionalidade do sistema bancário. Agora, claro, no meio disso, apareceu a questão do sigilo, e aí fizeram uma série de ilações com relação ao Toffoli. A última foi de que um irmão ou dois irmãos ou algo assim tinham algo a ver com. Aí eu fiquei pensando se eu posso ser punido por algo de um irmão meu ou algo desse tipo, eu tenho que todos os dias ligar para eles para saber se eles não estão metidos em alguma coisa que possa me atingir por ricochete. Então, o ministro do Supremo, que é uma pessoa visada, se tem um irmão dele que é sócio de uma empresa, que, aliás, não é investigada, e isso gera manchete, você já tem o elemento fundamental da politização. E aí, quando entra a politização, você tem que sempre fazer um deságio, já que estamos falando em sistema bancário, juros, etc., um deságio de 40%, 50% ou 60% do conteúdo da informação. Veja, por exemplo, o que foi gerado a partir das fontes da Malu Gaspar, por exemplo, que é uma questão que parece que está sendo diluída, mas não sei bem como isso ficou. Então, para responder, as informações que eu tenho são as informações, não sou advogado da causa, as informações que a imprensa me dá. Agora, às vezes, as informações que a mídia me dá
elas fazem com que eu desconfie e faça sempre um deságio de 40%, 50%, porque aquilo que se diz assim, disse por aí que, ou eu fiz uma apuração com as minhas fontes. Bom, e aí, como é que eu Eu vou acho até que o acreditar seu nisso? deságio é pequeno, Lênin. Você está dando um deságio muito pequeno. Eu, como É que, jornalista com uma carreira muito longa, eu daria um deságio de uns 80% para o que é pois é, publicado. Tem pois muito é. interesse. Veja, querem ver uma coisinha para isso? A fala do Wagner Moura e do Mendonça contra o Bolsonaro e etc. Onde que está a repercussão da grande mídia disso? Vocês já notaram? Aí o deságio meu de 50% é pouco. O deságio aí é 90%. Porque dá a impressão que o Wagner Moura só falou do passado, etc., mas não falou do presente recente, e falou. E essa é a parte mais importante. Engraçado, isso sumiu. Aliás, hoje, eu acho que foi o Moisés Mendes, que vocês conhecem, né, e tal. É, o Moisés fez um artigo sobre isso, dizendo que escamotearam a fala porque há uma proteção ao bolsonarismo de algum modo. Eu não sei, o bolsonarismo tem um charme, alguma coisa, não sei, é uma ideia, não sei, é uma entidade, algo desse tipo, que faz com que ele é protegido. Por exemplo, qualquer pessoa que está no sistema carcerário não pode receber visitas, é difícil. O Bolsonaro, quando não recebe visita um dia, ele está sendo torturado. O ar-condicionado, que ninguém tem no sistema, ele tem e é uma tortura o barulho. Afinal, que é isto, o bolsonarismo, que tem esse arraigamento no imaginário da grande mídia brasileira? Este é um grande mistério que a gente tem que investigar para saber por que isso pega tanto. É uma espécie assim de fator velcro, né? Tu atira e pega, né? É verdade, Lênin. Talvez o nome Paulo Guedes nos ajude nos ajude, quer dizer, a política econômica, né? Por isso que eles protegem tanto. E você tem razão, eu fiquei surpreso, Lênio, como as falas da atualidade, as denúncias feitas pelo Wagner Moura e pelo Kleber lá no Globo de Ouro, como elas não tiveram repercussão. Também fiquei muito surpreso. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Lênio, porque a família Bolsonaro está querendo que ele tenha acesso a uma Smart TV. O Flávio Bolsonaro saiu daquela prisão dizendo o seguinte: olha, meu pai ele não pode se informar muito bem porque ele só tem uma TV comum. A gente foi checar, Lênio, pega a Globo, SBT, papapá, pega todos os canais que são os canais cristãos aí que fazem, que ele pode ficar orando o dia inteiro, enfim. Você não acha que é o suficiente uma TV para o Bolsonaro desse tipo? Eles querem eles querem uma com Netflix e tal, com Amazon. Bom, vamos por partes, como diria o grande filósofo Jacques o Estripador. Né? Vamos por partes. Primeiro, surpreende-me muito que os evangélicos, os pastores, etc., todos os dias curem joelhos de velhinhas. A especialidade deles é curar joelho de velhinha. A velhinha vem caminhando e diz: pastor, eu vim aqui, tá meu joelho. Aí eu orei e, em nome do Deus, Senhor Jesus, curou. Aí o R.R. Soares, que tem aquele império de igrejas, curou mais de 100 mil pessoas do Covid. Ele disse: eu curei mais de 100 mil pessoas. Aí o R.R. Soares, por um azar, pegou o Covid, não pôde se curar, em nome de Deus, Senhor Jesus, que não o ouviu, não sei o que houve, a ligação dele não era boa. Isso tem que ser dito, essas coisas tem que dizer isso, tem que cobrar, tem que dizer, isso é uma hipocrisia. Aí
ele mesmo foi entubado, não conseguiu. E agora o Bolsonaro tem um soluço e diz que está com a saúde fragilizada, ele que era um exemplo, andando de motoca e etc., por aí. E engraçado que os pastores todos que se reúnem, fazem milagre todos os dias, não conseguem curar e nem interceder pela cura do soluço do Bolsonaro. Acho que eles têm que fazer uma DR, né? Uma discussão, discutir a relação deles com o senhor. O senhor, eu quero dizer Deus, né? Algo assim, não sei. Eu estou sendo extremamente sarcástico e irônico, mas a situação exige ironia. Da ironia 1, eu parto para a ironia 2. Eu sou a favor que o Bolsonaro ganhe uma Smart TV, desde que todas as pessoas que estão presas em regime fechado no Brasil tenham o direito de ter uma televisão Smart TV. Ou seja, se é para um, é para todos. Aliás, ele já tem uma TV que não é Smart, mas que pega todos esses canais. Esse fator eu já gostaria que fosse imediatamente. Aliás, eu não tenho, como advogado, nenhum cliente meu preso. Se eu tivesse um cliente meu preso, eu pegava a cópia de tudo isso que os advogados do Bolsonaro estão dirigindo para o Supremo e eu pegaria, faria um facsímile e juntaria a petição, né? Porque se eu peço uma televisão mais sofisticada do que essa que tem, está implícito que esta que tem já está aí, portanto, se transformou num direito. Se isto é um direito, dedutivamente, eu quero que isso seja estendido pelo princípio da isonomia, da igualdade, para todos os presos do Brasil que estão em regime fechado. Eu não tenho nenhum cliente preso, você não o faria, mas fica a dica aí para os causídicos que tem, são 800 mil, tem preso para todo mundo, né? Tem 800 mil, tem para todo mundo, não vai faltar preso para fazer petição disso. Portanto, essa é uma questão que tem que... Só a ironia forte responde a uma dada realidade. Existem fatos da realidade que só o sarcasmo e a ironia conseguem explicar. O primeiro nível de linguagem não explica. Olha só, Lene, primeiro eu queria agradecer por essa explanação e vou trazer aqui rapidamente alguns comentários da comunidade. A Graça Matos disse que até retocou batom para assistir você aqui no Fórum 11:30. E a Sons da Natureza diz que os bolsonaristas são maioria de classe média, consumidores, e por isso a grande mídia faz essa proteção. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ontem a gente teve a confirmação do novo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. Eu queria aproveitar para você fazer uma breve avaliação do ministério, do período do ex-ministro Lewandowski no Ministério da Justiça e uma avaliação do Wellington como novo indicado. Eu sou muito crítico com relação ao governo na condução dos temas relacionados à segurança pública, etc., do Ministério da Justiça, né? Eu, no espectro progressista, eu sou aqueles que muita gente dos grupos de WhatsApp gostariam de expulsar, porque toda hora eu fico cobrando, a segurança, estúpido, sabe? Eu uso aquele negócio do Clinton, eu sou chato, espalha a roda, porque toda vez que alguém fala, eu digo, a esquerda, os progressistas não querem tratar da segurança pública, isso é um tabu, isso é uma ingenuidade, parem com esse negócio, a grande pauta de 2026 será a segurança pública, portanto, é a segurança, estúpido. Então, isto não foi cuidado devidamente pelo Ministério que passou, não vou falar em nomes, nada disso,
e provavelmente não será tratado pelo novo ministro, até porque não dá muito tempo, pelo menos nesse período agora. E eu sou a favor, já deviam ter criado o Ministério da Segurança Pública, é imprescindível que se faça isso. Quem mais sofre com a violência nesse país são os pobres. São os pobres que perdem seus celulares, que têm a sua segurança em jogo, que são reféns das milícias, do crime organizado, tudo isso. Os pobres sofrem. Por isso que a direita faz tanto voto no meio dos pobres e de todos e elege tanta gente da bancada da bala, etc. Porque eles se apropriaram desse discurso e dão respostas demagógicas. A esquerda, o governo devia pegar esse discurso, olhar para o cidadão e dizer: eu vou cuidar de você, e não a extrema-direita, porque ela não cuida de você, etc. Mas isso não se deu, isso não adianta. Eu acho que nós vamos continuar falando muito tempo disso, é capaz de perderem a eleição por causa dessa pauta, mas parece que isto é um tabu e eu não consigo explicar. Assim como eu não consigo explicar outras coisas, a minha ignorância também não chega ao ponto de poder explicar, por exemplo, por que esta aversão que os setores progressistas têm com relação ao combate à questão da segurança pública, né? Eu tenho que dizer isso, não posso ficar só para mim. Essa é a 15ª vez que eu digo isso nos vários veículos, já falei com o Rovai também sobre isso, já falei com outros, e sempre tenho dito: vamos colar na geladeira isso, na frigideira. Eu sou do tempo da frigideira, que tem aquele gancho que puxa, né? Colar na frigideira, é a segurança estúpida. Enfim, eu disse. Azenha. Tá mutado. A gente recebeu um superchat aqui que fala, está comentando, né, a questão que você tocou. André Luiz Moreira, Carlos Bolsonaro não teria que se explicar, porque ele publicou uma foto do pai do Jair vomitando, sendo verdadeira ou não. Ele não teria que se explicar, porque aparentemente ele quis dizer que tinha feito essa foto aqui, ó, que ele publicou nas redes, agora. E como que entra com o celular na cela? Perfeito. Então deve ser coisa antiga, né? Ou era antiga. Se a foto é atual, houve uma infração, tem que ser investigada imediatamente. O inquérito tem que ser feito com relação a isso, porque houve uma violação e isto é proibido. E tem absoluta razão, o nosso teleouvinte tem absoluta razão de captar. Interessante que isso é público e notório, a foto está aí. Se ela é atual, já deveria ter sido requisitado pelo Ministério Público ou até a Polícia Federal lá fazer. Eu fiz um inquérito sobre isso, né? Se isso acontece, agora nós sempre temos que falar as coisas em relação a. Entende? Eu tenho X reais, eu sou pobre ou rico em relação ao Azenha, eu sou em relação ao Eike Batista, ou em relação ao Elon Musk. Então, é em relação a. Então, em relação a, por exemplo, os outros presos, se isso acontecesse, não só o preso estaria lascado, como o cara que entrou com o celular. E o guarda que deixou, porque ninguém entra isso sem que o guarda deixe, em tese. Então, são 3 pessoas a serem investigadas. Se fosse qualquer pé de chinelo, qualquer Zé Ruela, estava. De novo entra aquela questão. Há uma aura em torno das coisas feitas pela família Bolsonaro. Ô, Lênio, rapidinho, ontem o Pedro Serrano defendeu que o Bolsonaro fosse para a papuda, que acabasse essa história do Alexandre de Moraes ficar decidindo se ele pode ir ao banheiro às 3 horas da tarde ou às 2. Como que você avalia? Você acha que isso é uma solução? Não, esta é a questão legal. A prisão do Bolsonaro, no modo como está sendo feita, ela começa a ficar, ela transitar no julgado, fica ilegal.
polícia não cumpre pena definitiva. Cumpre provisoriamente quando não transitou em julgado. Já transitou em julgado, papuda. Agora, na papuda, ele teria direito a uma cela diferente. Isto eu tenho que reconhecer, eu acho que o Pedro também reconhece, como ex-presidente e tal, mas não na Polícia Federal. Teria, e nem teria direito também à televisão, professor. Assim como o Braga Neto, todo mundo tem essas regalias. Hoje, o resto do sistema não tem. De novo, em relação a... Toda vez que alguém me fala alguma coisa nesse país, eu digo, em relação a fulano, isto é igual? Se não for igual, nós temos um problema, porque ou a gente trata os presos nesse país, etc., de um jeito similar, isonomicamente, quer dizer, ou locupletemos-nos todos ou instauremos a moralidade. Lembram dessa frase? Eu não me lembro quem disse isso, mas o Stanislau Ponte Preta, não foi aquele personagem, né, que é criado pelo Sérgio Porto, locupletemos-nos todos ou instauremos a moralidade. Ponto. Me lembrei homenageando o autor do FEBEAPA, né, o criador do Festival de Besteira e que assola o país, né, o famoso Stanislau Ponte Preta. Perfeito. Lênin, eu não sei se tem tempo para mais uma, já tem que ir? Não, uma minha. Uma. Então, eu vou te fazer uma última pergunta, justamente sobre a indicação do Jorge Messias para o Supremo. Estamos nessa novela aí faz meses. Queria que você fizesse a avaliação de quais são os próximos passos, se vai ter rolo, e a posição do Alcolumbre de tentar ele mesmo ficar. Na minha avaliação, primeiro, o Messias é craque, né? Ele era um dos bons ministros, nota 10 do... Ele é o meio-campista, aquele que toca a bola, né? É o bom meio-campista, né? Rivelino, aqueles caras que... Então, ele é o craque. Qual foi o problema? O problema é que, quando o Barroso se aposentou, no dia seguinte, a mensagem do presidente com o novo ministro já devia ter estado no parlamento. Toda vez que você permite especulações, candidaturas, você criou o caos. Se o presidente tinha convicção, devia ter mandado o nome do Messias uma hora depois que o Barroso coloca a sua aposentadoria, um emissário, a Garcia, como se dizia antigamente. Lembram disso? Fulano foi a Garcia. A Garcia leva para o Senado a indicação de Jorge Messias para o ministro do Supremo. Articula para que na semana seguinte se faça. Na medida que isso demorou, criou-se o caos, entraram candidatos, entraram lobbies, etc. Com isso chega, por exemplo, o Alcolumbre, que acaba fazendo uma espécie, eu escrevi sobre isso, o Brasil é das emendas parlamentares e, de certo modo, com isso se faz negociações, etc., dá a impressão que o Alcolumbre usou o poder dele como uma espécie de emenda parlamentar de ministro de Supremo. E aí criou-se tudo isso. Finalizando, acho que tudo acaba bem. Acho que os altos índices do governo e das coisas que têm acontecido, até a questão do Mercosul, todas essas questões, a inflação abaixo da meta, são questões que marcam e que, digamos, tiram um pouco o alto grau de disputa no Senado, e eu acho que não vai haver problema para o Messias passar.
vai ser muito mais trabalhoso do que seria se tivesse sido feito logo. Mas eu acho que dá. É isso. Obrigado, Lênio. Valeu, pessoal. Vou lá que eu vou almoçar. Hoje eu estou no improviso porque eu estou ministrando aulas num Dinter, que é a minha universidade, uma delas, que é a Unicinos. Eu também estou no Rio de Janeiro, na Estácio. A Unicinos, né, o programa de qualidade, né, nota 6 da CAPES, tem um Dinter, muitas universidades têm, que é um programa interinstitucional, e tem Minter também, interinstitucional, em que, por exemplo, uma universidade do Mato Grosso faz um convênio, e então os alunos vêm aqui, os professores daqui vão lá para ministrar disciplinas de mestrado. Então, algumas aulas, durante 3, 4 dias, são concentradas, depois uma parte aqui, outra parte lá. Tocou-me que hoje, e ontem e amanhã, estarei aqui na Unicinos, por isso aqui tem... Eu uso a lousa, tá? Mas vem aqui, ó, eu uso a lousa. Tem tudo meu tempo. Olha aqui, ó. Eu uso o pincel atômico, porque eu sou um jurássico. Eu tenho um carro que tem CD player. Para mim, o mundo piorou depois que o CD player foi extinto dos carros, está entendendo? Então, hoje eu estou no improviso, inclusive o sinal não era bom, usei o celular. Então, só para avisá-los, né, eu estou na Unicinos ministrando aula. Hoje nós estamos falando sobre realismo jurídico, né? Abraços. Sensacional, professor. Bom almoço para você, boa Valeu. aula, e agradecer pela participação aqui no Fórum 11h30.